Olá, bom dia! Está começando o programa Agronegócio e desejamos a você um dia de muita produtividade no trabalho. O projeto de lei que institui a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Vamos falar da alteração do PRA, Programa de Regularização Ambiental. Você vai conhecer a grandeza do mercado halal, um mercado que já ultrapassa os 3 trilhões de dólares e tem muito a crescer. Você vai acompanhar também uma entrevista com um dos principais especialistas em pastagens do Brasil. Ele vai comentar sobre recuperação de pastagens. O agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o PRA, Programa de Regularização Ambiental. O governo do presidente Jair Bolsonaro alterou o prazo de solicitação de adesão ao Programa de Regularização Ambiental por donos de imóvel rural. Medida provisória editada pela Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de dezembro do ano passado, estabelece que essa adesão deve ser requerida pelo proprietário rural no prazo de 180 dias, contados da convocação do órgão competente. Antes da medida provisória, o prazo da aquisição era de até 2 anos. A Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa, o Código Florestal, prevê que a União, o Estado e o Distrito Federal devem implantar programas de regularização ambiental para adequação das propriedades à legislação vigente. Caberá, portanto, à União estabelecer normas de caráter geral e aos Estados e Distrito Federal o detalhamento das ações por meio de normas de caráter específico em suas particularidades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais. A medida provisória editada por Bolsonaro afirma que a inscrição do imóvel rural no CAR, Cadastro Ambiental Rural, é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 180 dias, contados da convocação pelo órgão competente, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 29. A norma entra em vigor imediatamente, mas precisará ser confirmada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira, fixando ainda multas pelo atraso no pagamento ao produtor. A proposta será enviada ao Senado. O texto aprovado é um substitutivo para o projeto de lei 9.793 de 2018, que incorpora ainda mudanças na lei sobre queijos artesanais. Conforme o projeto original anterior, na compra de leite, os estabelecimentos de recepção e beneficiamento do produto, exceto as cooperativas, serão obrigados a firmar contrato com os produtores, embora possam dispensar o contrato por manifestação escrita. Porém, o aviso de rescisão sem justa causa deverá ser dado com antecedência mínima de 30 dias, se não houver outro prazo estipulado. De acordo com publicação no site oficial da Câmara, as devidas por não informar ao produtor o preço a ser pago pelo litro de leite até 25 dias do mês anterior à entrega será de pagar o maior preço entregue ao mercado local. Já em relação aos queijos artesanais, o texto retira a necessidade de certificação do estabelecimento rural como livre de tuberculose e brucelose, de acordo com as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. E na retrospectiva de hoje você vai conhecer a grandeza do mercado halal, um mercado que já ultrapassa os 3 trilhões de dólares em negócios e tem muito a crescer. Confira. E agora eu vou conversar com Silvana Scheffel Gomes.
A Silvana, ela é diretora de marketing e comunicação da Câmara Árabe. E nós vamos falar de um tema muito interessante, de um relacionamento muito bom, que tem a Apex e a Câmara Árabe. E agora eles querem promover alimento brasileiro no mundo islâmico. Doutora Silvana Scheffel Gomes, muito bom dia, é um prazer tê-la no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que esse tema é muito importante. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Antônio, muito bom dia a toda a audiência da TV Serra Dourada. Bom, doutora Silvana Scheffel Gomes, a gente vem observando que no passar dos anos, o relacionamento Brasil e o mundo islâmico vem crescendo muito. Vem assim num ritmo que eu diria, vamos dizer assim, um ritmo que chega às vezes a ser até meio anormal em relação à situação normal que a gente vive. E é um relacionamento em crescimento, né? Porque o mundo islâmico vem crescendo muito, né? Exatamente, a gente tem um mercado consumidor com grande potencial para negócios, aí, falando globalmente, né? Para quem não sabe muito sobre esse mercado, nós temos em torno de uma população global que é islâmica e que soma já 2 bilhões de pessoas, né? É um mercado que tem um potencial de consumo aí só de alimentos e bebidas de 1,3 trilhões de dólares anualmente. Então, um grande mercado consumidor. E a gente tem mesmo essa aproximação acontecendo, dada a quantidade de ações de promoção que os países estão fazendo, e aí eu coloco não só as ações voltadas à promoção comercial, promoção de negócios, feiras internacionais, mas eu estou falando dos grandes mega eventos que a gente tem acompanhado aí nos países árabes e que trazem oportunidades de inserir marcas brasileiras também. E para que a audiência conheça um pouco mais sobre esse mercado, a gente tem dentro desse mercado consumidor islâmico os 22 países membros da Liga Árabe, que a nossa Câmara representa, e que estão localizados no norte da África, na região do Levante e no Golfo Arábico. Mas o consumo islâmico também, ao consumo islâmico se somam também países como a Indonésia, a Malásia, alguns países da África subsaariana e, por que não dizer, há consumidores islâmicos também na Europa, nos Estados Unidos. Então, o nosso projeto que almeja aí inserir novas empresas, novas indústrias de alimento nesse contexto dos negócios globais halal, né, voltados ao consumidor islâmico. Ele vai abordar não só os 22 países árabes, que a Câmara é bastante especializada, mas nós vamos ampliar o leque e promover o acesso das empresas também a outros mercados islâmicos. Por falar em mercado halal, o Brasil hoje é um dos principais países na produção de alimento halal, né? Sim, é o grande fornecedor de proteína halal para o mundo, né? Tem essa imagem reconhecida. E justamente porque nós já temos esse reconhecimento de imagem, que a nossa proposta é diversificar essa pauta de exportações de alimentos e bebidas globalmente. Ou seja, nós vamos atender sim as empresas que fornecem proteína halal para o mundo, mas nós queremos inserir outros tipos de alimentos nessa pauta de exportação. Vemos oportunidades aí para vários setores industriais que têm alcançado outros países e que esse projeto procura qualificar para acessar o mercado halal. Qualificar, fornecendo informações sobre como essas empresas, essas outras indústrias de diversos tipos de alimentos podem adaptar sua planta produtiva e atender os requisitos desse mercado, que estão relacionados a questões regulatórias, mas muito mais ao estilo de vida do consumidor islâmico
as exigências desse consumidor, né, que atendam seus critérios de lifestyle, de segurança do alimento, de garantia da rastreabilidade desse alimento de toda a cadeia produtiva. Então, o projeto ele vai trabalhar desde a capacitação das empresas até o apoio para a qualificação, certificação da planta produtiva, a primeira certificação halal, até as ações de promoção comercial e construção de imagem do Brasil como grande fornecedor de alimentos e bebidas em geral para o mercado global islâmico. As empresas poderão acessar todo esse aparato, esse conjunto de soluções e ações para que ela possa ser amparada a, de fato, realizar negócios nesse mercado. Bom, o Brasil vem passando por uma transformação política muito grande. Mas nós também sabemos que o Brasil vem passando por uma transformação excelente na área de produção de alimentos. E o Brasil hoje é um país muito respeitado lá fora. E é um país também, o nosso Brasil, ele é um país que ele traz segurança no abastecimento alimentar para outros países. O Brasil, visto pelo mundo islâmico, visto pela, vamos dizer, pela Câmara de Comércio Árabe, é um país que pode, vamos dizer assim, garantir em grande parte o abastecimento alimentar do mundo islâmico? Sem dúvida nenhuma, Antônio, os países árabes veem o Brasil como esse grande parceiro para os programas de segurança alimentar, principalmente nos países do Golfo, mas também outros países. Então, nós temos essa imagem e nós temos esse potencial de avançar mais com esses mercados, né? E o programa do projeto Halal do Brasil, junto com a Apex, junto com os demais parceiros, ele vai abrir mais portas para que as empresas possam participar desses programas e possam ser fornecedoras. Na verdade, quando a gente fala no mundo islâmico, exportar para o mundo islâmico, a gente enxerga só alimento, mas não é só carne, não é só soja, ou seja lá o que for, também produtos cosméticos, né? Está em grande crescimento essa área, né? Até mais que isso, Antônio. Se a gente considerar todo o consumo islâmico global, a gente está falando de um mercado de mais de 5 trilhões de dólares de consumo anual. Então, você veja, eu tenho 1,3 trilhões de consumo de alimentos, mas eu tenho várias outras categorias de produtos e serviços. Sim. Que podem acessar esse mercado. Cosméticos é um deles, mas eu tenho oportunidades no fármaco, eu tenho entretenimento, né? Tenho turismo, tem uma série de setores que, quem sabe, né, nessa primeira fase a gente está incorporando aí na nossa estratégia o segmento de alimentos e bebidas, mas quem sabe depois dessa primeira rodada de 30 meses, que é a duração do nosso projeto, a gente não possa incluir cosméticos, moda, fármacos e outras categorias de produto que certamente teriam sucesso nesse mercado. Com certeza absoluta. Doutora Silvana Sheffield Gomes, diretora de Marketing e Comunicação da Câmara Árabe, eu adorei a nossa conversa, gostei muito e eu tenho certeza absoluta que a gente pode ter novas conversas dentro de um futuro muito próximo. E eu gostaria de trazê-la mais vezes, porque eu acho que interessa isso aqui demais. Haja vista que a gente tem um programa que tem uma aceitação muito boa, tem muitos produtores nos vendo, nos assistindo, e isso também eu acho que é bom para abrir um pouquinho mais o mercado também, sempre ajuda. Olha, muito obrigado e eu coloco o nosso programa à sua disposição. Para quando precisar, nós estamos às ordens.
Muito obrigada, Antônio. Certamente teremos grandes oportunidades de falar mais sobre o programa, de comunicar aí para os produtores, para as indústrias, as oportunidades oferecidas, tanto pelo programa Halal do Brasil, quanto pela Câmara Árabe, que está aqui completamente à disposição de todos. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui. Desejo um ótimo dia a todos. Eu que agradeço. Muito obrigado. E veja depois do intervalo, Jaine Costa, analista da Scott Consultoria, vai dar uma visão do mercado de reposição. E você vai ver que o mercado do boi gordo fecha o ano longe do que o pecuarista esperava. E ainda uma entrevista com um dos principais especialistas em pastagens do Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Galera, a preparação para a temporada de 2023 já está a todo vapor. Os times goianos estão contratando, renovando e até mesmo fazendo dispensas. E aqui no Cerrado Dourado Esportes você não perde nenhum lance. De segunda a sexta-feira, ao 12h40 e aos sábados, 1h10 da tarde. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Pronto. Precisou? É Safra! Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Neste mês de janeiro, a 99,5 preparou kits escolares personalizados para você fazer sucesso na escola. Participe da promoção Volta às Aulas e concorra a dezenas de kits com mochila da 99,5, caderno 10 matérias, estojo, conjunto de canetinhas, conjunto de lápis, apontador e borracha. É a promoção Volta às Aulas com a 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. O bigode mais amado do Brasil te recebe todas as noites. Acertou! Segunda, eles se apresentam e o Ratinho quer saber. 10 ou 1000! Terça, no Gol Show é preciso ter pontaria. Será que alguém acerta o buraco do Tonhão? Quarta, é dia do patrão aprontar todas com o auditório. Quinta, informação com humor, só no Jornal Racional. E sexta, pra fechar a semana, nada melhor que encerrar no boteco. Tudo isso você só tem aqui, no programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Estou de volta e agora você vai ficar com o comentário da Jaine Costa, analista da Scott Consultoria, que vai dar uma visão do mercado de reposição. Confira. Olá, meu nome é Jaine Costa, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer o fechamento semanal do mercado de reposição. Bom, como a gente observou nas últimas semanas uma leve movimentação positiva no mercado de reposição, acompanhando aí a atuada do mercado do boi gordo, onde tivemos no início do mês de dezembro um leve aumento, né, na cotação da arroba do boi gordo, fez com que o pecuarista começasse a movimentar mais as negociações no mercado de reposição. No entanto,
Para essa última semana, voltamos à estaca zero, uma vez que a maioria das indústrias frigoríficas alongaram suas escalas de abate até janeiro, fazendo com que a cotação do boi gordo sofresse uma pressão de baixa. Além do mais, para o período do ano, entre Natal e Ano Novo, onde muitas indústrias também entram em férias coletivas, fez com que esses negócios ficassem um pouco travados no mercado de reposição. E ainda assim, mantendo a boa oferta de bezerros, faz com que as cotações para a bezerrada fiquem pressionadas para baixo, fazendo com que o preço caia na medida que for acontecendo alguns negócios. Segundo a análise da Scott Consultoria, na última semana, as cotações para o mercado de reposição recuaram 0,8%. Para todas as categorias de machos e fêmeas anelorados. E também a ausência de compradores ainda tem pressionado o mercado de reposição, trazendo uma boa expectativa para o começo do ano que vem, uma vez que as chuvas já estão mais regulares, os pastos estão melhorando, mas lembrando sempre que o mercado do boi gordo, a cotação da arroba do boi gordo, ela influencia nesse volume de negócios no mercado de reposição. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o Mercado de Reposição. Até a próxima. E o mercado do boi gordo fecha o ano longe do que o pecuarista esperava. O mercado físico do boi gordo iniciou a última semana do ano com lentidão, um panorama dentro do esperado entre o Natal e o Ano Novo. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, muitos agentes estão afastados das negociações, devendo retornar às atividades gradualmente na próxima semana. Em vários estados, a exemplo de São Paulo, os frigoríficos atuam de maneira morosa nas negociações do boi gordo, diante de um bom posicionamento nas suas escalas de abate, sendo que muitas unidades deram férias coletivas. Alguns ajustes podem seguir ocorrendo na semana, mas a expectativa é de poucas surpresas. Assim, as expectativas começam a ser voltadas aos planejamentos a serem adotados no início deste ano. O ritmo de exportações, evolução dos cortes no atacado e a atuação chinesa serão pontos de atenção. A expectativa para o consumo é positiva em termos de curto prazo, por conta das festividades de Ano Novo. E agora, na retrospectiva, você acompanha uma entrevista com um dos principais especialistas em pastagens do Brasil. Um pasto bem manejado contribui para que o pecuarista tenha resultados positivos no setor de cria, recria e engorda. Confira. Nós temos que partir do princípio que nós temos que fazer uma avaliação na propriedade e normalmente a gente considera que nós temos que aproveitar aquela pastagem que nós já temos na propriedade e melhorar ela. Isso a gente tem condição de fazer. Então, ao invés de você tomar uma atitude de substituir a pastagem que você tem na propriedade, você pode explorar aquela que você já tem. Aí sim, depois de um certo tempo, você pode entrar com forrageiras diferentes do que você já tem na propriedade. Porque o que a gente ouve é muito corriqueiro isso aí, pecuaristas dizerem assim, não, eu vou trocar, eu vou tirar o meu braquiarão, vou colocar o Tanzânia, o MG não sei das quantas, o Piatã. Poxa, se ele não sabe manejar o que ele tem de bom na propriedade, será que vai ser possível manejar uma gramínea, uma variedade diferente, que é muito mais, vamos dizer assim, que necessita de um cuidado maior do que o braquiarão? O que eu tenho a falar do braquiarão é que você tem que explorar ao máximo o do braquiarão, porque é uma excelente forrageira e você tem que procurar, no futuro, você tem que procurar forrageiras que sejam complementares ao braquiarão. Porque o braquiarão, ele rebrota muito lentamente no início das águas, ele é excelente nas águas, mas ele também é excelente na seca. Então você tem que introduzir forrageiras quando for necessário para complementar o braquiarão. Mas, por favor, explore o máximo aquilo que você tem na propriedade.
Porque tem um detalhe importante também, né? Essas variedades novas que estão aí no mercado, você não pode estar colocando aleatoriamente do jeito que o vizinho colocou, o outro colocou. Quer dizer, tem variedades, às vezes, até específica para cada categoria animal. É mais ou menos por aí? Exatamente. E tem que tomar muito cuidado com essa atitude, porque se de repente eu vou dar um exemplo muito drástico, que é o seguinte: você vai pegar essas variedades novas, tirar todo o braquiarão da sua fazenda e vai colocar variedade nova. Você vai perceber que ao longo do tempo você vai ter que voltar com o braquiarão. E é justamente aí onde eu quero chegar. Isso significa dizer o que você acabou de falar agora, que todas as variedades de capim são excelentes, mas cada caso é um caso, cada propriedade é uma propriedade. E como o braquiarão hoje é a maior gramínea existente na maioria das propriedades rurais, principalmente do Centro-Oeste, eu acho necessário, ou eu acho importante que o pecuarista maneje bem esse capim e recupere esse capim. É por aí. É exatamente isso. Agora, para que você possa aumentar a quantidade de produção de arroba por hectare ano, você tem uma quantidade que é possível produzir com braquiarão. Ou seja, nós não podemos abandonar o braquiarão porque ser uma forrageira muito importante para a seca. Então, o que nós temos que fazer é colocar na fazenda forrageiras que sejam complementares ao braquiarão, que rebrote rápido no início das águas. E vocês poderiam me perguntar, mas quanto? A fórmula é o seguinte: depois de tanto pesquisar e olhar nas propriedades aqueles que tiveram mais sucesso, a proporção fica em 60% de braquiarão e 40% das outras variedades, ou 65-35% de acordo com a categoria animal que está sendo utilizada na propriedade. Bom, fazendo um resumo, passando a régua em cima dessa nossa conversa, significa dizer o seguinte: o problema não é o capim, não é o boi, não é a fazenda, o problema é o pecuarista. Perfeitamente. Tem todas as ferramentas hoje no mercado para que você tenha sucesso na sua atividade e simplesmente fazendo o primeiro degrau, sair da produção de 5, 6 arrobas por hectare ano para 10 no primeiro degrau, e de acordo com a sua capacidade de absorver a tecnologia e implementar a tecnologia como gestão, você pode ir mais 12, 15. Isso hoje a tecnologia te dá com muita tranquilidade. E eu observo também um fato interessante. É muito comum o pecuarista falar assim: não, eu vou jogar um calcário lá, 3 toneladas, 4 toneladas de calcário na minha fazenda e está resolvido o problema. É um outro erro, é jogar dinheiro fora, é rasgar dinheiro, né? Perfeitamente. Primeira coisa que nós temos que fazer é básico: análise de solo. 3 toneladas, 2 toneladas é o que a gente escuta mesmo, ser receita de bolo. Não serve para as propriedades, uma pode servir, outra não. Às vezes você pode estar jogando de mais, outra propriedade você está jogando de menos. E tem que fazer um tratamento na propriedade e encarar como calcário, gesso, fósforo, potássio, enfim. Você trata a forrageira como cultura e não como pasto. O programa de hoje fica por aqui e eu termino com a seguinte frase: quando tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada, olhe como ponto de partida para a sua próxima conquista. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.